Dando sequência então à programação e, na verdade, iniciando essa parte de apresentações do nosso tema, nós temos que começar por entender um pouquinho do processo de criação do nosso Jesus, desde quando ele foi, como ele surgiu, qual a missão dele e por que ele veio aqui em Urântia. Com certeza esse tema, ele exige muito estudo, ele é muito amplo, e se eu fosse aqui fazer uma apresentação de todo o processo, em todas as suas possibilidades, de seus caminhos, nós iríamos passar a noite aqui falando, né? Então, e quando você começa a preparar um trabalho, você começa, e agora, o que eu vou colocar? O que eu vou priorizar? De que forma eu vou passar essa informação? É muita coisa. Então, eu resolvi fazer um resumo, uma coisa bem curtinha, bem prática e direta, para que a gente não tome muito espaço, mas para que vocês tenham pelo menos uma ideia. Eu sei que muitos aqui não têm só uma ideia, eles têm o conhecimento sobre todo o processo, né? Então eu vou estar batendo na tecla para muitos aqui que já sabem todo o processo, muito mais do que com certeza aquilo que eu vou colocar aqui. Mas para muitos ainda é o começo, então nós temos que dar a atenção para esses que estão começando, né? Para motivá-los a seguir essa caminhada que é fantástica, né? Quando esse conhecimento que está revelado no livro, ele sair do intelecto e vier para o coração, aí você foi abraçado pela missão que o livro veio aqui para cumprir, né? E que cada um possa, da sua maneira, no seu tempo, ser abraçado por essa revelação e sentir ela na sua essência. Nós necessitamos sim do conhecimento, do intelecto, da velocidade dos serafins, dos objetivos, tudo isso, né? Mas se nós não trazermos isso para o coração, ele não teve muito sentido, é apenas um conhecimento só, né? Então, tratando das auto-outorgas, nós temos aqui os filhos de Deus no paraíso. Os filhos de Deus no paraíso, pelo modo como funcionam no superuniverso de Orvonton, são classificados sob as seguintes 3 linhagens principais. Os filhos descendentes de Deus, aqueles que são criados e eles vêm de Deus para baixo, né? Os filhos ascendentes de Deus, que são aqueles que fazem o caminho inverso, e os filhos trinitarizados, mas nós vamos ficar mais especificamente nesse aqui, os filhos descendentes de Deus. Todos os filhos descendentes de Deus têm origem elevada e divina. Eles dedicam-se à administração descendente de serviço aos mundos e sistemas do tempo e do espaço, facilitando o progresso de escalada até o paraíso para as criaturas mais baixas, de origem evolucionário e os filhos ascendentes de Deus. Então, eles são criados para nos facilitar o caminho e nos mostrar o caminho, né? Os filhos descendentes de Deus, eles são de Deus no paraíso, eles têm 3 origens: os primários, ou seja, os filhos criadores; os secundários, que são os filhos magisteriais; e os filhos instrutores da Trindade. Esses primários, os criadores, são trazidos à existência pelo Pai Universal e pelo Filho Eterno. Os filhos secundários, os magisteriais, são filhos do Filho Eterno e do Espírito Infinito, que é a ministra divina. E os filhos instrutores da Trindade são a progênie do Pai, do Filho e do Espírito. Então, do ponto de vista de serviço, da adoração e da suplicação, os filhos do paraíso são como um, e seu espírito é um, e o seu trabalho é idêntico em qualidade e integralidade. Também os filhos criadores, que são da ordem dos Micaéis,
são aqueles que geram os universos locais do tempo e do espaço e os governam, né? Então, eles são os criadores de cada um cria o seu próprio universo, né? E são de origem dual, incorporando as características de Deus, o Pai, e de Deus, o Filho. Cada filho criador, todavia, é diferente de todos os outros. Cada um deles é único em natureza, bem como em personalidade. Cada um é um filho unigênito, do ideal perfeito da deidade de sua origem. Os filhos criadores de Micaéis, esses filhos primeiros do paraíso, são personalizados como Micaéis, né? Eles, quando saem do paraíso para fundar os seus universos, eles são conhecidos como Micaéis criadores. E quando eles são estabelecidos em autoridade suprema, após as suas auto-outorgas, toda a sua missão cumprida, então eles são chamados como Micaéis mestres. E algumas vezes referimos-nos ao soberano do vosso universo de Nébala como o Cristo Micael. Para sempre, eternamente, reinam eles segundo a ordem de Micael. Os filhos criadores Micaéis, existem hoje 150 mil filhos criadores, já com as suas 7 auto-outorgas cumpridas, né? Se a gente considerar que existem mais de 700 mil filhos criadores, o nosso filho criador, que é o nosso Jesus, ele é a personificação do conceito original de número 611.121. Se a gente pegar esse número e analisar ele, nós temos um nosso Jesus, o Filho Criador, novinho, né? Perto dos 700 mil já criados, né? E ele, entre todos esses 700 mil já criados, ele faz parte dos 150 mil que já cumpriram as 7 auto-outorgas. Então, se nós olharmos, ele foi bastante apressadinho, né? Foi muito rápido na sua missão. Ele cumpriu fantasticamente num tempo bastante curto, se olharmos estes números aqui, né? Os mortais, aliás, agora então nós falamos um pouquinho também dos filhos ascendentes de Deus, que são aqueles que fazem o caminho inverso dos Micaéis. Os mortais representam o último elo na corrente dos seres que são chamados de filhos de Deus. Nós somos a última ligação de filhos de Deus, né? Com capacidade de caminhar, de ascender para chegar a ser perfeito assim como ele é. E então, vós vos tornais espiritualmente sabedores da grande verdade que é que a vossa fé pode captar, a da vossa filiação ao Deus eterno. Os filhos trinitarizados, só para fazer uma colocação deles, são os filhos que formam um grupo de origem composta, que inclui os seres abraçados pela Trindade do paraíso, ainda que não se originem diretamente da Trindade. Numa missão de auto-outorga mortal, um filho do paraíso sempre nasce de mulher e cresce como uma criança masculina do reino, como o fez Jesus em Urântia. Esses filhos do serviço supremo passam pela infância e pela juventude até a maturidade, exatamente como faz um ser humano. Sob todos os aspectos, tornam-se como os mortais da raça na qual nasceram. Fazem pedidos ao Pai, como o fazem os filhos do reino em que servem. Do ponto de vista material, esses filhos humanos divinos vivem vidas comuns, com uma única exceção: não geram nenhuma progenie nos filhos da sua permanência, nos mundos da sua permanência. Essa é a restrição universal, imposta a todas as ordens de filhos do paraíso que fazem essa autodoação de auto-outorga. Então aqui derruba muitas informações que a gente tem por aí, né? Sobre Jesus ter sido pai, uma série de coisas, né?
É uma restrição universal isso, não tem como e por que ele gerar um filho aqui. Não é necessidade, é lógico que ele precisa sim ter a experiência de pai. E isso ele cumpriu muito bem, né? Quando José, o pai dele, morreu, ele cumpriu essa missão como pai. Ele criou os seus irmãos como um verdadeiro pai, né? Quando a plenitude da ideação espiritual absoluta no Filho Eterno alcança a plenitude do conceito da personalidade absoluta no Pai Universal, quando tal unificação criadora é final e plenamente atingida, quando essa identidade absoluta de Espírito e essa unificação infinita do conceito de personalidade ocorre, então, imediatamente, sem que nenhuma das deidades infinitas perca nada em personalidade ou em prerrogativa, surge nesse momento exato em existência plena e completa um Filho Criador, novo e original. Um Filho unigênito do ideal perfeito e da ideia poderosa cuja unificação produz essa nova personalidade criadora em poder e perfeição. E cada filho criador é uma progenie unigênita e unicamente gerável, né? O atributo de auto-outorga é inerente aos filhos do paraíso do Pai Universal, no seu anseio de aproximar-se das experiências das suas criaturas subordinadas viventes. As várias ordens de filhos do paraíso refletem a natureza divina dos seus pais no paraíso. Quando o Filho Eterno outorga um Filho Criador a um universo local projetado, esse Filho Criador assume a inteira responsabilidade de completar, controlar e compor este novo universo. Isso inclui uma promessa, a Trindade Eterna, de não assumir a plena soberania da nova criação antes de completar com êxito, como criatura, as suas 7 auto-outorgas, até que sejam certificadas pelos anciões dos dias do superuniverso da sua jurisdição. Essa obrigação é assumida por todos os filhos micaéis que se fazem voluntários para sair do paraíso e engajar-se na organização e na criação de um universo. Eles podem, eles têm a escolha de repente, não cumprir todas essas 7 auto-outorgas aí e podem querer assumir um universo, mas nenhum, até hoje, Cristo Micael fez essa opção de não cumprir as 7 auto-outorgas. Todos eles cumpriram e os 150 mil que eu falei antes, cumpriram todos eles com plenitude, né, da missão. Bom, falando sobre as 7 auto-outorgas do nosso Cristo Micael, nós temos aqui a primeira, que foi há 1 bilhão de anos, né? E aonde ela aconteceu foi numa esfera Melquisedeque, sede desta ordem, Melquisedeque em Ébano, e ele se auto-outorgou como filho Melquisedeque. A missão foi um serviço de emergência dos Melquisedeque, num tempo de 25 anos do tempo padrão, que no tempo de Urântia seriam 100 anos. E a vontade que ele cumpriu aqui foi a vontade do Pai, do Filho e do Espírito. Esse registro é agora fechado com o certificado de que esse visitante viveu como Melquisedeque. Aqui foi o final da outorga dele, né? Foi dado um certificado para ele, que ele viveu à semelhança de um Melquisedeque, que trabalhou como Melquisedeque e que cumpriu todos os seus compromissos fielmente como um filho emergencial da nossa ordem. Por consenso universal, tornou-se dirigente dos Melquisedeques, havendo conquistado o nosso amor e a nossa adoração pela sua incomparável sabedoria, amor supremo e uma devoção extraordinária ao dever. Ele nos amou, compreendeu-nos e serviu a nós, e para sempre seremos os seus leais e devotados companheiros, Melquisedeques, pois esse estranho no nosso mundo tornou-se agora, eternamente, um ministro da natureza, Melquisedeque. A segunda auto-outorga ocorreu há 850 milhões de anos, e ele cumpriu
no sistema 11 da constelação 37, como um filho lá no Nandek primário. A missão foi um soberano do sistema, com um tempo de 17 anos do tempo universal, e viveu a vontade unificada do Pai e do Filho. O anterior foi Pai, Filho e Espírito, né? E nessa missão ele cumpriu, ele foi apagar um incêndio, numa rebelião, né? Como ele veio aqui também, quando ele veio para outra missão, mas também para dar um fim na rebelião aqui, né? E lá esse soberano rebelde do sistema Lutentia, ele havia reinado supremo no seu planeta sede por mais de 20 anos do tempo padrão de Nébalo, e após o que, com a aprovação de Uversa, os Altíssimos ordenaram a sua segregação e requisitaram aos governantes de Salmiton a designação de um novo soberano do sistema para assumir a direção daquele sistema de mundos habitados, então confuso e destroçado. Com justiça e com misericórdia, esse novo governante colocou em ordem aquele turbulento sistema, né? Então, aqui foi a primeira rebelião que ele controlou. E a sua partida deste sistema, ele não aconteceu sem cerimônias. Uma grande celebração foi organizada quando ele deixou a sede do sistema. Até mesmo o seu predecessor faltoso enviou uma mensagem: justo e reto és tu em todas as tuas ações. Mesmo continuando eu a rejeitar a lei do paraíso, sou compelido a confessar que tu és um administrador justo e misericordioso. Lógico que aqui a gente entraria em mais um tema, né? Que com certeza podemos ampliar bastante aí o conhecimento. A terceira auto-outorga, aqui a gente fez uma conta que o livro diz que ele cumpria mais ou menos a cada 150 mil anos uma auto-outorga. Isso não quer dizer que seja um tempo padrão de cumprimento de auto-outorgas a cada 150 mil anos. No caso do nosso Micael, foi mais ou menos essa média, né? Por isso que a gente não tem um valor exato aqui, mas é mais ou menos 700 milhões de anos. A terceira auto-outorga no planeta 217, do sistema 87, na constelação 61, como um filho material, um Adão, né? E aqui, como Adão, ele não teve a Eva, ele cumpriu sozinho, como um filho material, essa missão de príncipe planetário. O tempo não foi informado, e aqui ele cumpriu a vontade unificada de Pai e Espírito. Aqueles complementos que eu coloquei nas telas anteriores foi para dar uma ideia, né, do processo como um todo, como ele foi cumprido em cada uma, né? Se eu fosse colocar tudo aqui, a gente também iria prolongar bastante. Então, eu vou passando apenas as informações de cada função, de cada auto-outorga que ele cumpriu. E a quarta foi a 550 milhões de anos, no planeta 462, sistema 84, constelação 13, como um serafim. Ficou na missão de filho instrutor da Trindade, num tempo de mais de 40 anos do padrão do universo, e aqui ele cumpriu a vontade unificada de Filho e Espírito. Na quinta revelação, há 400 milhões de anos, mais ou menos, né? Foi em Uversa, como um mortal ascendente, a missão não informada. Pelo menos eu não consegui captar. Se alguém tiver aqui essa informação, não? O tempo foram 11 anos de Orvonton, e aqui a vontade unificada foi do Espírito. A sexta auto-outorga, 250 milhões de anos, em Edanton, sede de constelação 5, como mortal monuncial. E a missão também não formada, nem o tempo informado, e a vontade unificada do Filho. A sétima auto-outorga, então, agora, aqui no nosso planeta, há 2023 anos. Talvez alguém questione como 2023, não é 2016. É que, na verdade, ele nasceu 7 anos antes do tempo do calendário que nós estamos contando, né? Então, por isso,
a contagem do tempo dele é 2023, em Urântia, que é o planeta 606 do Sistema 24 da constelação 70, como um mortal planetário e como um estudante das mansões. E ele teve a missão de viver a sua auto-outorga final na experiência da sua criação, o tempo de 36 anos, não os 33 que a gente tem conhecimento, né? E ele viveu a vontade unificada do Pai. A consumação completa dessas 7 auto-outorgas resultou na liberação da soberania suprema de Micael e também na criação da possibilidade da soberania do Supremo em Nébado. Em nenhuma dessas suas outorgas, Micael revelou Deus, o Supremo. Contudo, o conjunto e a soma total de todas as 7 outorgas é uma nova revelação do Ser Supremo para Nébado. Então, gente, essas são as auto-outorgas de Micael e o trabalho que eu preparei para que a gente pudesse, então, construir pelo menos uma ideia e, com certeza, agora, com as palestras seguintes, vai ser aprofundado cada um dos temas com uma ampliação de conhecimento, como Jesus, o Filho do Homem, Jesus, o Filho de Deus e os ensinamentos de Jesus. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Meu muito obrigado.